Graça e paz do Senhor Jesus, Shalom Aleichem, Assalamu Alaikum. Estamos aqui com mais um vídeo da África Cristã. Hoje eu vou fazer uma ministração de uma palavra, irmãos e irmãs, que se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Vocês podem ver que tem um título que ele é bem sugestivo, né? Ele diz assim: por que essa desgraça me sobreveio? Nesse texto nós vamos abordar uma coisa que dificilmente se fala na igreja e que acontece muito hoje. Nós tivemos até então um caso engraçado, recente, disso que aconteceu. Engraçado que eu estava meditando nas escrituras sobre isso, porque o número de violência é muito grande contra a mulher. Tá absurdo. E nós vemos esses escândalos no meio daqueles que se dizem cristãos, no meio de igrejas, em tese igrejas, né, que pregam as escrituras, e aqueles que são líderes, que têm o serviço de ministrar, ensinar a palavra de Deus. Então, nós vamos aqui conversar bastante coisa, mas como texto referência, nós vamos pegar esse de 2 Samuel 13, diz assim, no versículo 1: Aconteceu que depois disto, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. Exatamente, amou-a, desejou-a. Mas não é um amor aqui, quando diz as escrituras, quando diz amor, ele não está falando de um amor de irmão para irmã, né? Aquele amor de proteger, o amor de cuidar, aquele amor de amizade, de irmã que ultrapassa todo um nível, né? Ele não está falando desse amor, ele está falando de um amor carnal, o amor de um homem, de uma mulher. Absalão não via Tamar como uma irmã. Absalão via Tamar como um objeto de desejo do qual ele deveria se satisfazer. E por que, né, hoje em dia acontecem esses escândalos dentro, principalmente do povo de Deus? Ou você, irmã, aconteceu essa desgraça? Porque, primeiramente, o povo de Deus, alguém que fez isso, que faz isso, é uma pessoa que não ama a Deus. Uma pessoa que não tem temor da palavra de Deus. Porque os principais dos mandamentos são dois: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então, uma pessoa que tem um pensamento doentio, já está dominado pelo pecado, como disse Jesus, que é da mente que procede os pensamentos de prostituição, de adultério, de morte, de assassinato, né? Então a gente vê, vamos ver um caso aqui, bíblico, que está aqui como referência, e Paulo diz a Timóteo: toda a escritura divinamente inspirada por Deus é proveitosa. Então vamos abordar esse assunto. Vamos continuar. Angustiou-se, ele começou a sentir angústia, ele começou a sofrer, até ficar doente. Pessoas que cometem esse tipo de atrocidade, de violentar uma mulher, chegar até matar, famosos crimes passionais, normalmente é movido por um tipo de paixão, como eu falei, um desejo que não é bom, um desejo maléfico, terrível. Essa pessoa está consumida por esse desejo. Então, olha o que diz aqui. Ele tinha esse desejo por Tamar, sua irmã, porque era virgem. Olha isso. E parecia aos olhos de Amon dificultoso. Olha isso. Ele tinha esse desejo por Tamar, essa doença, esse sentimento doentio que estava fazendo ele sofrer aqui. Por quê? Por causa que Tamar era virgem, ou seja, a virgindade de Tamar chamava a atenção de Aminon. A sua pureza, irmão, a sua
pureza, irmã, vai chamar a atenção dos homens mais desprezíveis que existe. Tome cuidado. Quando você estiver andando na rua, tome cuidado. Esses dias, uma vez eu conversei com um líder religioso, eu virei e falei para ele, nós devemos mudar o horário do culto. Por quê? Porque o local que nós estamos é perigoso, é comunidade perigosa, dominada pelo tráfico. As irmãs voltavam sem nenhum tipo de escolta masculina, enquanto pastores antes voltavam para casa de carro. Voltam para casa de carro. Irmãos, voltam sozinhas. Não façam isso. Não coloquem a vida de vocês em risco. Jesus nunca deixou a igreja ficar numa situação de morte. Quando foram prender ele, Pedro tentou defendê-lo. Jesus salvou Pedro. Pedro era para morrer ali no Getsemane. Irmã, não se deixe iludir. Um pastor, ele nunca vai deixar uma ovelha sair à noite para andar no meio da floresta escura, onde tem todo tipo de animal selvagem. À noite é onde tem os piores elementos. Como diz o provérbio, eles não dormem enquanto não verem um justo cair. Toma cuidado, irmão. O sentimento deles são doentios. E tinha, porém, Aminon um amigo, olha isso, cujo nome era Jonadab, filho de Simeão, de Simeia, irmão de Davi. Olha isso. Jonadab era amigo de Aminon, que era filho do irmão de Davi. E era um homem muito sagaz, ou seja, um homem muito astuto, traduzindo, malandro, esperto, que sabe se aproveitar bem das situações, porque esse tipo de pessoa se envolve com pessoas da mesma laia, pessoas que são astutas, que se aproveitam de uma situação ou de uma pessoa que está passando por uma fraqueza para benefício próprio. Isso que significa astúcia ou malandragem. Toma cuidado quando alguém fala, eu sou malandro. Irmã, se você conhecer alguém, um irmão ou irmã, falar, pode ficar tranquilo que eu sou malandro, sai correndo. Sai correndo, que ele vai usar você de todas as formas, o seu bel prazer, e depois vai te descartar. Continuando aqui o texto, olha o que disse. Porque tu de manhã tanto emagreces, sendo filho do rei,